gente, mais uma vez, Filosofia da Graça. Olha só, que satisfação. Pessoal, hoje um dia muito especial para Filosofia da Graça, muito especial. O episódio de hoje, eu estou pensando assim, nesse homem de Deus que eu vou apresentar para vocês, porque é muita coisa. Importância para mim, pessoa, um homem como cristão, importância para o mundo. Olha só, advogado, produtor rural, poeta, compositor, roteirista, ator, meu Deus, na Rede Globo ele atuou em séries e filmes, como A Casa das Sete Mulheres, Senhores da Guerra, General e o Negrinho, O Segredo, etc. Eu estou falando do meu amigo, do meu irmão, Fernando Zandonai, no Filosofia da Graça. Fernando, meu querido, nem precisa dizer mais nada. Não, Mário. Do prazer. Que alegria estar aqui. Muito, muito, muito bom, muito feliz. Primeiro pelo teu trabalho e por toda essa estrutura, pela rádio, pela equipe, né? O teu trabalho, ele expressa para mim uma coisa, sabe, que eu sempre tive preocupação, até pouco conversávamos sobre isso, que a cidade possa conhecer as suas pessoas, a sua gente. Nós temos uma coisa Porto Alegre, que é boa e é ruim, que é o fato de estarmos tão próximos a Porto Alegre. Então muitas vezes somos engolidos pelos meios de comunicação, e a cidade, mesmo que tem tanta coisa boa, às vezes se perde por ela não se conhecer. Então o fato de eu ter vindo aqui, conhecer esses estúdios, conhecer os amigos mais de perto, que a gente acompanha pelas transmissões, então a gente fica feliz de ver o teu trabalho, trazendo pessoas aqui, a gente se conhecer melhor, a cidade se conhecendo melhor. Sim. Parabéns, estou muito feliz de estar aqui, meu irmão. Coisa boa, que coisa boa. E o objetivo é esse mesmo. Colocar a Gravataí neste cenário da comunicação. Porque exatamente Porto Alegre fica com toda a influência, mas a gente vai chegar lá. Eu sei que o Fernando Zandonai nasceu em Porto Alegre, mas absorveu Gravataí na essência, como se diz, né? Me conta de ti, assim, de relance, assim, de pequeno para grande. Pois olha, eu sou um cara, só nasci em Porto Alegre, né? Nasci em Porto Alegre, minha família morava em Porto Alegre, mas eu sou o gravataense de coração mais apaixonado por essa cidade. E até digo mais, Mário, sou capaz de provar que eu sou um dos gravataenses mais apaixonados pela cidade. Olha aí. E a minha prova é a seguinte: eu desde criança venho a Porto Alegre, venho a Gravataí. Meus avós tinham um sítio na Glorinha, e eu amava aquilo lá, os cavalos, meu petisco, junto com o vô, os cavalos, os bichos, amava ir com a avó, dar comida para as galinhas, e ajudar vendo com os terneiros, sempre gostei disso. E encontrei, no sábado, fui almoçar no Roda Pizza, encontrei o Wick, da revista Evidência. O Wick Saltiel. Dei um abraço nele, cara, nos emocionamos, assim. Disse, sabe há quanto tempo eu te acompanho, sou teu fã? Desde o tempo da Zum Zum. Ele dava risada. Não é teu tempo? Claro que era meu tempo. Eu era menor de idade. E aí eu chegava na Zum Zum e os caras olhavam na minha cara e diziam, quantos anos tem? Eu dizia que ia fazer 18. Vou fazer 18. Claro, um dia eu ia fazer, né? Voltava tempo. Então eu vinha na Zum Zum, vinha no Espetinho, no Tertúlia. Isso. Essas coisas todas, minha infância toda vindo pra cá. Aqui conheci uma loirinha que era a moça mais linda do mundo. Olha que aí. Acabei casando com ela, morava lá na Caveira, tu vê, cara. Ali, eu ia a cavalo lá.
Saía lá da cavalhada, ia a cavalo, lá na caveira, amarrava o meu cavalo no galpão, ia namorar, conversava no sofá, tá? E depois meu sogro ia até o galpão comigo, abria as porteiras e eu saía. Normalmente com os cavalos que eu estava domando. Sempre gostei de domar por diversão, né? Por prazer e às vezes não é por necessidade também, né? Cara, lidando com o cavalo. Mas e ali conheci, segui vindo para Gravataí a minha vida toda. Aí o que acontece? Em determinado momento fui morar no Rio de Janeiro, quando eu fui para gravar A Casa das Sete Mulheres, que é uma história que podemos depois pincelar melhor. Sim. Morei no Rio, podia ter ficado no Rio de Janeiro, tinha trabalho, contratado, carteira assinada e tudo, a TV Globo. Aí chegado um determinado momento, eu disse, olha, muito obrigado, mas eu vou voltar para Gravataí. Estou com saudade da minha terra, da minha gente, de olhar o banhado e vou embora para Gravataí. E voltei para Gravataí. Depois de um certo tempo, fui morar em Orlando, na Flórida. Isso. Morei quase 2 anos nos Estados Unidos, eu queria viver essa experiência. Vivi lá, foi muito legal, tinha amigos, negócio, casa, carro, emprego, ganhava bem, estava tudo bem. Mas eu senti de voltar para Gravataí, voltei para Gravataí para passar um tempo, depois voltar. Mas que nada, meu coração estava muito aqui. Então, um cara que já morou em Porto Alegre e volta sempre para Gravataí. Morou no Rio e voltou para Gravataí. Morou nos Estados Unidos e voltou para Gravataí. Pô, isso não é uma prova de amor? É claro que é. Pô, sou apaixonado por essa cidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, o Fernando, só assim de relance ali, né? Rápidas palavras. Como é que tu foi parar no direito? Ah, bom, o direito sempre foi... Eu acho que a grande questão é uma... De princípio, sempre que me inquietou injustiças. Sempre tive isso. Injustiça. Sempre me inquietaram questões e tinha vontade de lutar por aquele idealismo, né, de jovem, de lutar por coisas que eram injustas, sobre os vários aspectos na sociedade, as pessoas que estavam... sempre me preocuparam. Tu vê, interessante isto. Como eu sempre convivi com o cavalo, e o cavalo, ele te coloca numa posição marginal, no melhor sentido, assim. Porque o cavalo, as pessoas que lidam com o cavalo, elas estão bem na margem das cidades. Ou seja, elas estão no campo, o mais perto possível da cidade, onde está o consumidor do cavalo. O melhor consumidor do cavalo são as pessoas que gostam de cavalo, que têm vontade de passear, participar de rodeio. Então elas vão procurar uma hotelaria, um lugar para ter o seu cavalo ou o seu sítio, o mais perto possível da cidade, mas que seja o campo. Então ali não foi nada, deve ter entrado um áudio ali. Aí o seguinte, Mário, naquele ambiente, naquele limite ali da cidade, a gente acaba também conversando e conhecendo muitas pessoas que são muito esquecidas, sabe? Esquecidas pelo poder público. E aquelas pessoas sempre me tocaram meu coração. E vi assim, pessoas que eu gostaria de ajudar, aqueles que estavam na periferia. Então, minha vida toda, eu vivia com muitas situações antagônicas, que eu conhecia as pessoas bem humildes lá da periferia, mas eu trabalhava e tinha amigos, por ser criador já de cavalo, pessoas que eram ricas e poderosas e tinham poder e fama. Então eu sempre tive contato com esses dois extremos, a minha vida sempre teve essas duas coisas, e poder falar com esses dois públicos, com essas pessoas tão diferentes, que todas tinham meu carinho e meu respeito. E eu acho que foi mais ou menos por esse caminho que eu acabei chegando ao direito, tá? Por ver as questões sociais assim lá. E depois também que foi o que acabou me levando para o cinema e para a televisão, por causa das mesmas coisas, porque eu conseguia falar com um homem do campo, do qual ele tem uma dificuldade muito grande de falar com o cara do cinema, da televisão, que são linguagens bem diferentes. Então eu conseguia fazer esse intercâmbio, né? Fazer com que o campo conversasse com esse... É verdade. Então essas são algumas coisas que naturalmente depois fui me dando conta na minha vida, que foram acontecendo naturalmente.
uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, e eu já presenciei várias vezes, mas quem conhece teu Face também, já viu, é a intimidade que tu tem com o cavalo. A sensibilidade dos dois parece Sim. que se encontram ali. Como é que explica isso? Tu pega um animal que é chucro, que não é domado, e ele te segue na hora. A verdade é, quando houve a minha lua de mel, que eu fui passear na lua de mel, eu sempre gostei de ter livros, como tem um livro muito interessante aqui, que gosto de livro, gosto de ler. E eu tinha descoberto um livro de um francês chamado Maurice Sontag, que era Psicologia dos Cavalos. Eram dois volumes, e esse livro mostrava como é que o cavalo pensa. E esse foi sempre um assunto que me interessou. Eu via pessoas que eram adestradores e algumas pessoas que tinham o hábito de lidar com o cavalo e de dar uma balinha quando o cavalo fazia uma coisa. Mesmo esquema com os cachorros, também se faz dar um agrado. Mas aquilo me incomodava porque eu pensava, na verdade, um sistema, uma corrupção, né? Então, dá um agradinho, a gente faça aquilo ali. Então não era uma verdade, uma amizade legítima. Não era, porque no fundo havia sempre o interesse. Eu queria encontrar no cavalo esse elo da amizade legítima. Se ele quisesse estar comigo, eu mostrar para ele que eu quero o bem dele, que eu não vou tratar ele mal. E aí eu acabei conhecendo também essas voltas da vida. Eu conheci 3 escolas que basicamente elas no final se completaram. Uma era a escola da doma gaúcha tradicional, que algumas pessoas não entendem e tiram ela por ser muito grosseira, estúpida. E alguns, infelizmente, por falta de conhecimento, fazem da doma gaúcha uma coisa grosseira e estúpida que não precisava. Porque os bons domadores de estúpido e grosseiro não tem nada. Eles são muito gentis, educados e sabem lidar com o seu cavalo com habilidade. E eu tive a oportunidade de lidar com esses grandes domadores. Tem histórias muito legais com grandes domadores, alguns que já faleceram, como Cátio Ribeiro, alguns uruguaios que andaram por aqui, Mário Rodrigues, grandes domadores que tive a oportunidade de conviver com eles e ver que eles não tinham nada nem de maltratar e nem de subjugar o cavalo. Faziam uma moda gaúcha, mas com muita habilidade. Depois disso, eu comecei a me interessar com uma história de um cara chamado Monty Roberts, que é um americano, que ele aprendeu com os índios americanos como é que os índios domavam. E eles eram todo um processo também de conquista, de amizade. Eles imitavam o cavalo na manada. Então era muito bonito aquilo. E aí, quando eu fui aos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conviver com esses grandes domadores americanos, alguns grandes domadores americanos. Isso aí foi no Texas, não? Não, foi na Flórida. Na Flórida. Na Flórida. Sim. E aí a gente convivi com eles e pude aperfeiçoar aquilo. Que tinha alguns detalhezinhos que só estou convivendo mesmo dentro do ambiente. Sim. E quando eu estive aqui, tive a oportunidade de conhecer um domador argentino, porque esse cara é um fenômeno, e ele aprendeu com os índios sul-americanos, chama Oscar Scarpati. O Oscar Scarpati tem uma maneira de lidar com os cavalos que é mágica, né? Mágica, é um troço impressionante. Mas aí quando tu junta essas 3 escolas, que eu tive a oportunidade de conviver, de viver, e como sempre gostei de domar por um prazer. A doma, para mim, são meus 3 dias. É a minha academia, a minha terapia e a minha alegria. Eu continuo domando até hoje. Sim. Não faço isto, não me considero um grande domador, não faço isto para terceiro, não tenho intenção de ensinar ninguém, mas sou um eterno aluno e faço por um prazer. Continuo domando meus cavalos até hoje. Agora mesmo estou domando esse Picasso. E sempre nisto. Até aproveitar e falar, existe uma vez eu produzi uns cavalos para um filme, um diretor muito consagrado no Rio Grande do Sul, chamado Tabajara Ruas.
E tinha cenas bem complicadas. O filme era O General e o Negrinho, tinha cenas bem difíceis. Uma delas era o Negrinho, do pastoreio. A cena pedia que ele estivesse embaixo de uma figueira, a figueira caída, ali ele estava dormindo. E teriam que ter aqueles 30 tordilhos que amanheciam olhando para ele. A cena escrita é maravilhosa, mas executa. E o Tabajara me diz, essa cena eu acho que a gente não vai poder fazer, teve que tirar do roteiro. Não, por que, Tava? Não, tu vê como é que eu vou arrumar 30 tordilhos olhando, pô. Como é que eu vou organizar isso? Não, acho que não tem como não, mas eu faço. Pode deixar que eu vou arrumar. Já arrumei e vão estar prontos os 30 tordilhos olhando para ele. Tu quer eles alinhadinhos, pode ser? Pô, tu consegue isso mesmo? Claro, rapaz. Aí chegamos lá, quando foi a hora de gravar, eu coloquei os 30 tordilhos um do ladinho do outro, todos eles olhando para o Negrinho, soltos no campo, no meio do nada. E aí eu disse, tá bom assim, Taba? E ele olhando os filhos saiu e disse assim, eu estou até com vergonha de te dizer, mas dá para eles se desencontrar um pouquinho, que estão muito alinhados. Olha. Claro, cara, não tinha. Fenômeno. Mas assim, porque por causa por causa do conhecimento que a vida vai dando nas instâncias, mas na fronteira, se tem o hábito de colocar os cavalos na forma. Ou seja, quando entra a cavalhada do serviço, que normalmente é por pelagens, então tem as pelagens dos gateados, dos colorados, dos pretos e dos tordilhos. E eu arrumei numa fazenda que tinha lá perto, nós gravamos no Taim, que era uma tropilha de tordilhos, que eles vinham para a mangueira da manhã cedo, pichavam um laço, que estava forma, os cavalos param certinhos um do lado do outro e ficam todos alinhados. Então eu sabia disso, pedi os cavalos para o homem me cedeu os tordilhos. Eu cheguei lá, estiquei o laço, gritei forma, fui acomodando os cavalos todos na posição que eu queria, ficaram todos tão alinhados que parecia um quartel. Isso. E o diretor disse, dá para desencontrar um pouquinho aqui, perfeito, tá demais. Ficou bom demais. Então isso assim, a vida vai ensinando essas coisas. Não, e por causa desse filme, que tinha uma cena também complicada de tiros, que troca de tiro, que eu acabei dublando o Tarcisinho Meira, que eu trouxe para Gravataí. O Tarcisinho andou passeando por aqui com a gente, um irmãozaço. E eu tive que dublar o Tarcisinho nessas cenas de tiro e fazer outras também cenas bem complicadas, com o cavalo e o diretor no final. Eu andava com aqueles cavalos para cima e para baixo, com 10, 15, 20 cavalos, para lá e para cá. Os cavalos andavam comigo, o diretor chegou dizendo, eu estou te olhando há um tempão. Eu tinha vontade de fazer um filme, cara, te contando como é que tu faz isso. E eu disse, bom, diretor, mas se a hora quiser a gente faz um documentário, uma coisa assim. E teve uma época que ele tinha vários longa-metragens, vários curtas, e não tinha não tinha curta-metragem, ele não tinha. Tinha alguns médios, vários longos, mas não tinha um curta, documentários. Ele disse, eu preciso fazer um curta-metragem para mim poder me classificar na Ancine numa condição melhor, eu preciso ter algum curta, eu não tenho nenhum. Então eu estou pensando lá na tua casa, que é gente de casa mesmo, nós não temos verba, com os amigos mesmo. Eu estou a fim de fazer uma registração da tua doma. Faz tempo que eu te falei, vamos fazer? Não, vamos. E eles vieram. E nós gravamos de maneira muito despretensiosa, mas ali eu explico e conto um pouco. Peguei um cavalo chucro mesmo e fizemos isso. Inclusive está no YouTube, chama Doma, Fernando Zandonai Doma. Ali explico um pouquinho disso. Claro, que vocês já se vão, acho que uns 20 anos depois disso, quantas coisas se aperfeiçoaram, os cavalos estão cada vez mais dóceis, cada vez mais fácil. E hoje, Mário, esse assunto para mim é tão caro, sabe? Que hoje, às vezes, eu recebo algum amigo, como agora recebi um empresário, um homem que tinha um sonho de domar um cavalo. Ele tinha um sonho, e era um sonho que ele tinha impossível. E aí dizendo, tu acha que eu consigo? Claro que consegue. E ele vem passar uns dias comigo. Então ele vinha de manhã cedo, o Edson Mairese, vinha me visitar e a gente, numas manhãs, tiramos um potro para domar e domou o cavalo, sem ninguém se machucar.
E cenas bonitas do cavalo andando, caminhando atrás dele. Ah, Então, esse Potro Picasso é de um veterinário aqui de Gravataí, Dr. Ney Sibel. o Ney. O Ney, cara. Um baita no veterinário, gente fina pra caramba. Encontramos com ele domingo. Pois é, mesma coisa, veio de um sonho. Pá, junto amigo do Edson. Convidei o Ney, pois foi o Ney quem domou esse cavalo Picasso. Olha. Chama 33 Buenas, doma do Ney. E depois eu tô assim aqui trabalhando ele, gosto demais dele. Então é isso aí. Que Então, espetáculo. mãozinha. A gente, meu Deus, esse podcast ele pode não acabar nunca, né? É muita Pra lá, coisa. pra cá. Eu quero chegar lá no Fernando, poeta, compositor, etc. Mas antes, eu preciso, já que a gente está falando em filme, né? Passar pela Casa das Sete Mulheres, porque eu conheço histórias tuas, né? Sim. Que eu quero deixar registrada. A Casa das Sete Mulheres, né? Inclusive aqui na tua fazenda, que foi um espetáculo e tal, né? Pois olha, a Casa das Sete Mulheres, ela aconteceu acho que tem um resumo bem interessante. O Monjardim vai fazer agora o leilão dos 25 anos, eu acho. Acho que é 25 anos. E foi gravado um programa pelo programa Cavalos, contando um pouco dessa história. E como fui eu que coloquei ele na raça, eu que comprei os primeiros animais para ele, então eles me chamaram para mim contar essa história. Que até é interessante, quem olha o programa pensa que nós dois combinamos o roteiro, mas eu não sabia, nem sabia que ele ia falar. E eu disse, olha, eu tenho um tempo, é muito apertado, foi um pouco agora, no dia que iniciou a enchente, primeiro dia de chuva. E eu fui lá e gravei, olha, foi assim, 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 assado, virei as costas e fui embora. Depois que eu fui assistir o programa, eles tinham entrevistado já o Jaime em São Paulo, e na edição, quando vão montando o programa, parece que nós estamos ali, uma sala outra na outra, e cada um combinou falar, porque o programa vem encaixado. Claro, era verdade mesmo, não tem nada que não era verdade ali. Então, com essa amizade que a gente tem, desde um programa, uma propaganda da Brahma, que esse programa fala nisso. A Brahma queria fazer um programa no Rio Grande do Sul, um cinema, e aí eu acabei levando essa gravação lá para a Uruguaiana. Sim. E ali o Jaime conheceu o cavalo crioulo, e nós ficamos, eu acabei virando o ator desse comercial. E ali ele disse, um dia que eu for fazer um filme com temática gaúcha, eu vou te levar. Eu quero que tu atue. Aquilo ficou um tempo assim, nós tínhamos uma amizade de uns 10 anos já. Quando ele me ligou, estou saindo da sala do Mariozinho Vaz, e nós vamos gravar a Casa das Sete Mulheres. Até vou voltar um pouquinho à fita, porque esse assunto da Casa das Sete Mulheres, ele tem muito a ver com uma história minha, muito pessoal. Eu aparentemente tinha uma vida muito boa em todos os aspectos. Esposa, que eu amava, meus filhos, minha família. Eu tinha meu trabalho, meu escritório, a minha criação. Tinha tudo que eu tinha vontade de ter, basicamente. Eu era advogado bem sucedido, trabalhava muito, trabalhava que nem um cachorro, não tinha hora para nada, me dedicando ao trabalho. Era o momento da vida. Mas ali eu andei fazendo umas artes, né? O cara começa a ficar meio sobrando dinheiro e tempo, começa a fazer bobagem, e a minha era uns rolo com mulher. Esse foi a verdade. A verdade é a verdade, mas isso aí. Mas um dia minha mulher descobriu, e o nosso casamento terminou. Disse que não queria mais, ficou sabendo dessas coisas todas. E dali, Mário, eu me dei conta, quando fui me dar conta da mancada que eu tinha dado, né, em vez de ter cuidado da minha casa, da minha família, do meu casamento, em vez de ter cuidado, eu dei mole e deixei então que desse esse estrago todo.
que para mim foi muito complicado, porque eu acho que o fracasso, cara, no lar, assim, é o pior dos fracassos que o cara pode ter, sabe? Fracasso no trabalho, se tu tem uma estrutura da família, tu levanta, trabalha, levanta e ergue a cabeça e vai de novo. Se tu tem um problema de saúde, tu tem a família, te dá o suporte, tu pega e levanta de novo. Agora, quando tu tem um fracasso no lar, aí tu destrói quem era para ser o teu suporte. E para mim foi complicado, porque eu me dei conta disso quando já era tarde. E eu estava tão mal por esse sentimento de fracasso que eu disse para Deus, Deus, se tu existe mesmo, porque Deus para mim era distante, sabe? Se tu existe mesmo, então tu me tira daqui, porque eu estou mal, estou com depressão, estou triste, sensação de perda, de fraqueza, de derrota. Então me tira daqui, me leva para um outro lugar e muda a minha história, para mim recomeçar de um outro jeito, não estou conseguindo reagir. E foi quando eu estou indo para Porto Alegre, estou indo para o meu escritório, toco o telefone e era o Jaime Monjardim. E aí, Fernando, como é que tu tá, meu irmão? Eu estou bem, o que estava tudo horrível. E depois faz tempo que tu me enche o saco, que não sai nada do Rio Grande do Sul, Globo, só sai Nordeste, Rio, São Paulo, mas isso é verdade. Vocês viram de costa para nós, não existiam. Não, mas agora eu estou saindo da sala do Máriozinho Vaz e nós vamos gravar a Revolução Farroupilha, eu preciso de ti, vou mandar os atores para tua casa, precisava mandar para tua casa para receber eles, para eles terem um pouco um contato com a cultura gaúcha. Eu disse, não, mas manda, não, eu queria ver se podia mandar a Juliana Paz, a Mariana Ximenes, e começou a falar um timão de mulher da Globo, né? Eu disse, mas aí começou a chover na minha horta, porque eu estou aqui que nem um cachorro que caiu da mudança. E aí eu disse, não, pode mandar essa mulherada, porque eu cuido delas. Aí começamos a rir. Aí ele disse, vai também o Thiago Lacerda, vai o Tarcísio Meira, Murilo Rosa. Eu disse, não, esses aí tu deixa pelo Rio, isso aí não precisa trazer, mandar, deixa que eu cuido das gurias, né? Ficamos rindo e brincando. E aí isso tu vai e vem, e aí eu precisava dos teus cavalos, preciso que tu me ajude também a escolher os lugares, o que tu acha? Pô, se tu vai falar do Rio Grande do Sul, temos que mostrar o Itaimbezinho, nós temos que mostrar aquela região dos cânions ali, que é tão linda, mas também o Pampa, né? E aí fomos falando sobre isso, sobre cavalos, não, alguma coisa eu tenho aqui os meus, e pego mais alguns amigos, como acabaram indo os meus nossos cavalos para lá, para esses atores. Mas nessa história toda, ele disse, cara, mas eu falando contigo e eu tô fazendo a relação dos atores que eu preciso, eu acho que vão ter que inverter. Eu não sei nem como te dizer isto, porque, eu sei que tu é um advogado bem sucedido e tem o teu escritório e tudo, mas pensa bem quanto é que tu quer para te largar tudo e vir para o Rio de Janeiro. Nós vamos te contratar e tu vai cuidar dos atores, vamos te colocar no lugar, trazer teus cavalos, e tu tira um tempo aqui no Rio de Janeiro. E aí, cara, levar cavalo pro Rio. Levar tudo, cavalo e tudo, e dar uma parada na minha vida e ajudar ele. E para ele era um pedido praticamente impossível, né? E mal sabia ele que muito mais do que eu tinha pedido para Deus. Muito mais. E aí foi a minha primeira experiência de falar com Deus, assim, porque eu disse para ele de maneira até desaforada. Eu fui lá alguns dias antes, eu disse, Deus, se tu existe mesmo, me tira desse lugar. Sim. E muda a minha história. E aí quando já me falava, quando eu me dei conta que era o pedido que eu tinha feito e muito melhor, eu comecei a chorar, não conseguia responder, né? Não conseguia falar. E ele, tá bem? Tu tá me ouvindo? E eu só chorava. E eu disse, cara, eu vou te ajudar. E aí eu pensei comigo, né? Tu vê, né? Aí a incredulidade, eu pensei, mas vai dizer daqui a um ano não me adianta. Eu quero sair daqui agora. Aí diz ele assim, eu disse, mas para quando é isso, gente? Ele disse, eu tenho até vergonha de te dizer, mas se tu puder vir semana que vem, já te mando a passagem. Eu voltei a chorar de novo. Derrubei meu violão aqui.
Mas aí que assim comecei a chorar, né? Porque era muito nítido, eu nunca tinha vivido essa experiência de falar com Deus, mesmo sem ter intimidade com Ele, e dele me dar essa resposta desse jeito. Eu sabia no meu coração o que estava acontecendo. E aí fui parar lá, na Casa de 7 Mulheres. Logo o elenco todo, andava toda a minha volta, porque eles precisavam que eu ensinasse eles a andar a cavalo, eles precisavam ouvir o meu jeito, o meu sotaque, para tentar ficar o mais parecido. Inclusive eu disse pro Jaime na época, e eu disse, cara, mas eu acho que eu não sou o cara certo para isso. Mas por que tu fala? Por que tu fala isso? Por que você diz isso? Parece que estão vendo ele falando. Eu digo, cara, porque eu acho que tu tinha que pegar o Nico Fagundes, o Paixão Cortes, eu me dou com eles, cara. Porque eles têm que ouvir esses caras, porque esses caras são uma referência aqui. Pelo sotaque, pelo jeito, pela cultura. Ele disse, não, mas tu não está entendendo. Eu não vou fazer uma obra para os gaúchos, eu vou fazer para o mundo todo. Bah. Então eu não quero um gaúcho caricato, que as pessoas fiquem depois até mesmo debochando do jeito que vocês falarem. Não quero ficar, mas o sul, que é o Rio Grande, não quero isso. Eu quero um gaúcho como tu. Um gaúcho que fala a língua do campo, mas também fala com a cidade. Aí eu entendi o que ele queria, entendi que era para ser eu mesmo, e assim foi. Os cavalos foram como? Bah, Maria, isso aí dá um outro podcast, porque assim, ó, que não tem tenho de muito história. tempo, mas eu tenho que perguntar. Mas os cavalos foram, nos colocamos aqui numa carreta e foram pro Rio. Mas eu vou ter que te contar então, já que tu cutucou, eu vou te contar a história. Coloquei os cavalos numa carreta e levei 2 amigos, um aqui de Gravataí, o Marquinho Batista, Marquinho, e um outro rapaz que era frentista num posto de gasolina, que vivia na minha volta, gostava dos cavalos. E eu, vamos junto, Laerto. E ele, mas eu não posso, eu trabalho lá, sou frentista lá, vou perder meu emprego. Eu disse, Laerto, eu vou fazer assim, ó, eu me dou com os donos da Ipiranga. Tá? Se nós voltar e não deu nada certo, eu vou arrumar um serviço para ti de novo de frentista. O Laerto hoje, cara, é o braço direito do Jaime. Se formou em medicina veterinária. É mesmo? Casado, tem uma vida linda, ficou lá, toda restaurada, porque quando eu voltei, o Jaime disse, eu queria que tu me ajudasse a cuidar dos cavalos. Jaime, eu tenho os meus para cuidar. Mas então agora tu me botou nos cavalos, mas quem é que vai cuidar? Ele está ali, ó. O cara que eu trouxe. Então ele já nem volta. Tá ali o cara, o Laerton. Um cara sério, dedicado, correto, honesto, confiável. Tu não acha esses atributos em qualquer um. Tá ali ele. Investe nele e assim o Jaime fez. Hoje, tem no vídeo também, onde tem um convite pro leilão do Jaime, tá ali o Laerton, o cara que é o braço direito dele hoje. Ah, mas que isso. Mas o Laerton se foi para o Rio de Janeiro com o caminhoneiro contratado para levar os cavalos. E eu tô lá no Rio esperando. E o cara me liga e me diz o seguinte, seu Fernando, passamos bem aqui, vou me posicionando, né, porque eu estava preocupado. Passamos bem aqui, Santa Catarina, ó, já estamos no Paraná, estamos bem. Passamos aqui São Paulo, mas agora, rapidinho, estamos chegando aqui. E entramos no Rio de Janeiro já. Já estamos no Rio. Daqui a pouco me liga ele, seu Fernando, deu um problema aqui. O que houve? A polícia trancou tudo. Trancou tudo e outra coisa, diz que estão exigindo não sei o que, um monte de coisa. Se não liberar um dinheiro aqui, eles não vão liberar o caminhão. Mas tu tá louco, tio? Não tem nada de errado, não tem nada pra ninguém. Não, mas tá complicado. Aí eu liguei pra lá, papai, ajeita ali daquilo, tá, destranquei o caminhão. Tá, o caminhão dá mais um tempo. Daqui a pouco o caminhão encosta. Pô, perdemos contato, ficaram sem telefone. Acabou a bateria do celular. Depois daquele momento, a polícia do Rio de Janeiro atacou eles 3 vezes, pedindo dinheiro. E uma delas, o cara atacaram pedindo da erva. De onde é que está a erva? E o coitado do motorista, nervoso, rapaz, diz assim, mas é a minha erva, você vai levar minha erva. Vou levar a tua erva. Ou tu vou te levar em cana. Mas então dá a erva, pô, né? E ele enroladinho o pacote de erva mate, e entregou, o pacote de erva mate e liberou o caminhão.
E o cara, mas nem sabia que esses homens tomavam mate. Olha só. Como é que faz? Aí o caminhão entra dentro do Rio de, quando entra na cidade do Rio de Janeiro, atacaram de novo, e de novo mordendo o motorista do caminhão, a Polícia Civil no Rio de Janeiro. Era um período, isso aí, há 20 anos atrás. Hoje deve estar bem melhor, se Deus quiser, mas era muito complicado a corrupção na Polícia do Rio. E no final, o motorista nervoso daquele jeito, ele acabou entrando no centro do Rio de Janeiro com um caminhão, uma carreta e Julieta, Romeu e Julieta carregado de cavalo, no centro do Rio de Janeiro, numa sexta-feira, no centro do Rio. E o cara apavorado, ele só abria o vidro e perguntava para as pessoas, meu amigo, eu só preciso chegar, canal 12, porque aqui é 12, né? Aqui era 12. Canal 12, como é que eu faço canal 12? Como é que é aquele negócio? Lá no Rio, canal 12. No Rio de Janeiro, cara... Então ele, coitado, passou um maior trabalho para chegar. Então tudo isso. Mas tem uns dias nobres, é bem complicado, alguns não dá nem para falar. Muito bom. Ótimo. Então, antes de acabar essa primeira parte aí, né? Sim. Vamos dar ali uma chegada no poeta. Ah, sim. No compositor. Eu conheço aquela pasta com cento e tantas músicas. Eu conheço, isso é apaixonante. Dá para fazer uns 5, 6 podcasts bem longos. Pois tu sabe que a música é uma coisa que eu tenho comigo a minha vida toda, né? Toda a minha vida. O meu avô já escrevia, eu tenho guardado sonetos que meu avô mandava para minha avó. Isso eu não sabia. E eu venho da minha família, por parte de mãe, que é essa parte do avô e tudo mais, a parte da minha veia italiana, porque eu tenho um orgulho de uma veia italiana e búlgara. A búlgara vem da parte do pai, que vem a ser de uma búlgara desses índios que vieram para cá, que alguns se esparramaram, alguns pararam lá na Glorinha, e alguns, sim. E a minha veia búlgara vem desta minha avó. Mas a minha veia italiana, do Zandonai, o cara vai pesquisar Riccardo Zandonai, a questão, quando surgiram aqueles grandes artistas, músicos clássicos, Chopin, Beethoven, um dos maiores da Itália se chamava Riccardo Zandonai, lá do norte da Itália, e ele é muito amado e respeitado lá porque ele se apresentou nos grandes teatros de toda a Europa. E aí perguntavam sempre como é que estava sendo recebido, na Rússia, por exemplo, como é que está sendo recebido aqui. Eu disse, não, eu estou muito bem recebido, gosto muito de estar aqui, mas eu tenho muita saudade de Rovereto. Rovereto é a cidade de onde a minha família veio, lá do norte da Itália. Sim. Então ele, isso para o italiano é maravilhoso, é a mesma coisa que o cara que é um gaúcho aqui, tu vai fazer sucesso, vai tocar lá em Nova York, e aí, como é que tá aqui? Tô bem, mas tô com uma saudade de Gravataí. Então isso aí era muito motivo de orgulho. E essa veia, então, eu sempre compus, desde gurizote, compunha poemas e sonetos. Só veio mudando os temas de acordo com as andanças da minha vida, mas eu nunca parei de escrever. Fiz uma música já fiz para meus filhos, para minha esposa, para a cidade. Entende? As coisas brotam. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu tenho uma dívida grande com a música, né, Mário? Porque, na verdade, eu tenho muitas composições em vários estilos e muito poucas pessoas conhecem. Muito poucas. É uma coisa que eu ainda... tantos projetos que eu tenho na minha vida, ainda tenho de organizar isso. Mas eu tenho uma história legal com uma música, que nós estávamos gravando A Casa das Sete Mulheres e o diretor me chama, e eu estava a cavalo, e ele disse, Fernando, o que tu acha dessa música? Eu fui ouvir, e estava tocando dentro do rádio, do carro, era Merceditas, mas cantada em português
por um grupo, acho que lá do Mato Grosso, era um piloto ali. Eu fiquei ouvindo, e eu conheço muito bem a história da música. Porque a história é muito bonita do compositor que fez. Ele fez uma paixão por essa mulher que morava em Mercedes, na Argentina. E foi lá dizer que estava apaixonado por ela, pediu ela em casamento, mas eu não posso casar contigo porque eu tenho que cuidar da leitaria do meu pai. A gente somos mulheres aqui, tenho que ajudar meu pai, está ficando velho. Então ele ficou sentido por aquele amor, né, que não... E depois fez a música, que fez muito sucesso na Argentina, é um dos hinos na Argentina. E quando o velho voltou para dizer para ela, tu é o amor da minha vida, conheci muitas mulheres, mas eu nunca te esqueci e vim de novo te pedir em casamento. E ela diz para ele, pois é, mas agora nós dois estamos velhos. Eu envelheci nessa chácara e eu não tenho mais sentido para a gente casar. E ele veio a morrer e deixou para ela todos os direitos autorais da música, que deu para ela dignidade no final da vida dela. Ela dependeu da música para poder viver bem no final da vida dela. Então é uma história bonita de amor. E o cara ouvindo a música, eles alteraram completamente a letra. E o ritmo também, que não era um chamamé como deveria ser, era uma guaranha. E eu fiquei muito azedo, né, de ouvir aquilo ali. No final eu fiquei pensando, pô, mas os caras não tem nem ideia do que se trata, trocaram toda a letra da música. Eu fiquei ouvindo, enquanto terminou, e o que tu achou? Tu quer que eu fale a verdade ou é pra jogar pra torcida? Não, te chamei porque eu sei que tu confia em ti, o já me pedindo. Pá, gente, isso é uma bosta, gente. Aí ele virou o cara e ele disse, mas como? Quem é tu para dizer isso? Eu sou eu, meu amigo, nele conheço, mas pediram opinião, vocês detonaram com a letra e nem esse ritmo, isso é uma guaranha. E aí perguntou, eu vou repetir, isso é uma bosta. Aí, e o cara virou, já que tu entende tanto, por que tu não faz uma melhor? Tá, eu não precisava ouvir isso, né? Foram me pedir minha opinião, mas fiquei azedo com aquele assunto. Outro dia, isso era uma quinta-feira, na sexta-feira nós tínhamos uma folga de todo elenco, de todo mundo, e eu vim a Porto Alegre ver meus filhos e fui levar eles no McDonald's. Estavam gravando isso em Uruguaiana. Levei eles no McDonald's, eles estão brincando nos brinquedinhos do McDonald's, ficava um papel e umas canetinhas para as crianças desenharem. E eu pensei, mas que cara desaforado, tio. Peguei a letra que tinha na minha cabeça, eu simplesmente traduzi a música, fiz uma versão em português, gravamos e botei o CD no meu bolso e disse, mas se eu achar aquele cara de volta, eu vou mostrar para ele. Sim. Quando eu volto para Uruguaiana, que eu estou chegando no Hotel Glória, na mesma porta que eu estou chegando, encontro um cara saindo. Disse, olha só, eu já, pois é, está indo embora, vou levar ele até para pegar o avião, não sei o quê. Não, é só um pouquinho. Tu dissesse que se eu tivesse alguma melhor do que aquela porcaria, isto aqui é a Merceditas em português. Porque a Globo não queria botar, ela tem por princípio isso, ela não bota músicas em espanhol para não ficar com cara de novela mexicana. Tu nunca vai ver a Globo com coisa meio espanhol. Aí ele pegou e guardou. E o que acontece? Passa um tempo, me ligam, nós somos da Som Livre, e recebemos a tua música, que tu fez a versão, e a Gal Costa ouviu a tua música e se encantou. E ela quer gravar a tua música. Tu autoriza? Pô, autorizo. Não sabia, né? Tava lá. Fizeram o registro direitinho, no meu nome. A Gal Costa gravou. Aí a Globo escolheu para ser o tema não tinha nada, naturalmente aconteceu mesmo. Do Bento Gonçalves e da esposa dele, a Caetana. E foi pro CD. E lá, versão Fernando Zandonai e tudo mais. E o que acontece? Passou um tempo, Mário. Eu a música, o CD faz um sucesso, toca no Brasil todo, e a Globo faz aquele barulho, vai para tudo quanto é lugar, e muita gente escuta. Eu tô em Gravataí e meu irmão me liga. Cara, vem aqui que chegou um envelope para ti. Pô,
envelope aqui meio diferente. Cheguei lá, o envelope. Dentro do envelope estava o cheque de royalty do. Olha só. Mário, como hoje, eram assim uns 10 mil, sabe? Mas fiquei numa facerice com aquele cheque. E aí tu destacava ele, destacadinho ali, nominal a mim, pô, maravilha. Outro dia, passou mais um mês, me ligou meu irmão, cara, chegou um outro envelope daqueles. Cheguei lá, Opa. mais 10 mil. Barbaridade. Ficou bom? Não, Mário, em poucos meses eu não queria nem trabalhar, só queria saber o trajeto do carteiro, sabe? Eu queria cuidar do carteiro. E eu recebo até hoje royalties dessa música. É? Claro que com o tempo, obviamente, o valor também foi mudando, né? Vai passando. Mas esses dias uma menina cantou Merceditas no The Voice Brasil e já respingou lá no resultado do ECAD que nós funciona. Né? Funciona. Então, eu tenho desde essas coisas, uma versão que eu fiz de brincadeira. Tem um grupo de senhoras daqui de Gravataí que se apresentam, é um grupo da terceira idade que eu acho maravilhoso, que elas às vezes estão em casa resmungando ou se queixando da vida, elas se reúnem para dançar e se apresentam no Oktoberfest, se apresentam em vários lugares e faziam em cima de uma música que eu tinha feito para Gravataí. E um dia ela me diz, seu Fernando, faz uma música pra gente. Aí eu acordo de madrugada, como tem um hábito, eu tomo um chimarrão, 5 horas e vem a música de ponta a ponta, assim. E a música escreveu e foi. E a música é muito divertida, assim, é bem divertida. Nós gravamos e elas seguem se apresentando com essa música e outras também. Então, essa é a minha alegria da música, de brincar com a música, de alegrar meu coração, cantar pros amigos. Pelo menos uma tu vai ter que trazer aqui agora, porque aquela música, essa música ela está te consagrando na região. Tu tocaste, eu estava junto contigo, lá no Sesc, sim, né? Sim. No Rio Grande do Sul. E ela fala sobre Gravataí de uma maneira tão linda, porque ela vai passando de bairro em bairro, né? Pois é. É uma coisa assim. Nessas brincadeiras, assim, nos brinda aí com essa maravilha aí agora. Tu tinha não me falado. Tanto tempo, mas. Tu tinha me falado. Olha só, Fernando Zandonai com a sua viola aí. Me leva, pingo velho, companheiro, que eu não fico mais aqui. Me leva, pingo velho, companheiro, que eu não fico mais aqui. Pra ver as prendas mais bonitas do estado, ter os amigos do lado, me vou pra Gravataí. Me vou de banda pro Passo do Macaquinho, visita pro Carpe Velho, meu amigo e companheiro. Vou de a cavalo e leva a gaita na garupa, ato o laço da amizade, no parque eu passo primeiro. Me leva, pingo velho, companheiro, que eu não fico mais aqui. Me leva, pingo velho, companheiro, que eu não fico mais aqui. Pra ver as prendas mais bonitas do estado, ter os amigos do lado, me vou pra Gravataí. Cruzar na estância, chegar por trás da corcunda pra comer os carreteiros lá no Itacurumi. Uma Vila Branca, uma namorada gaúcha, por todas essas paradas, moças mais lindas eu não vi. Me leva, pingo velho, companheiro, que eu não fico mais aqui. Me leva, pingo velho, companheiro, que eu não fico mais aqui. Pra ver as prendas mais bonitas do estado, ter os amigos do lado, me vão pra Gravataí. E é assim, dá pra ter mais pedaços. Muito bom, barbaridade. Mas o coração na música é isso. É uma coisa maravilhosa. Pra ver as prendas mais bonitas, porque tem mulher bonita em Gravataí, sempre teve, né? E os amigos do lado. Não tem. Mas, ô Fernando. Oi, mano. Então, vamos caminhando com a nossa história, né? E aí, tu já tinha falado do teu pedido para Deus. Sim. E eu quero entrar nesse assunto porque essa chegada de Deus no teu coração, essa abertura né, que teve,
teve consequências altamente positivas, né? Assim, eu sou um deles, né? Já Que até benção. vou adiantar. Um ateu muito grande, né? Sim. Naquele dia lá, fui tocado, abri o coração, e nessa abertura de coração, com muita dúvida, muita... Que é normal, né? Muita. E metido a essa coisa de filosofia, e professor, e a razão é que sempre me tocou muito o racional, a lógica, né? E como a fé não tem lógica, Sim. pá! E eu quero deixar registrado aqui que tu foste o irmão que me deu o alicerce, a base que me acompanhou. E até hoje eu penso, eu tenho vergonha de ter ido todos os dias lá na prefeitura. A gente trabalhou junto, né? Uma vez. E depois, sim, lá, 2 anos depois, eu ia na prefeitura conversar contigo, mas isso aqui, mas isso aqui, mas isso aqui. Não, mas isso é alegria, a minha mulher, né? A Elisa depois, e tu e a Lisiane foi que nos encaminharam, nos deram a base, e hoje a gente... Tá? Pois esse, Márcio, aí, esse Deus aí, tá? Esse é o assunto mais... O que ele fez na tua vida? É importante. Até agora, na tua história, tu está separado. Sim. Né? Foi pro Rio. Uhum. Tá. E aí? Tem 2 filhos, muito queridos, né? A Duda e o Pedro. Sim. Tá, mas e aí? Pois é. Esse é o assunto mais sagrado, mais precioso que eu tenho, e que é a maior alegria que eu tenho de compartilhar com as pessoas. Porque eu já fui um cara religioso, né? Eu sempre busquei a Deus. Eu sempre busquei a Deus no meu coração de um jeito ou de outro. Nasci num lar católico, mas a minha família sempre teve laços muito, muito estreitos com o espiritismo, com o Saravá, a Umbanda. Era minha família, era assim, a gente... E tenho muitos amigos e muito carinho, sabe? Uhum. Poxa vida, pelas religiões de raiz africana, muito respeito, porque no fundo, cara, porque eu vivi, todo mundo quer buscar Deus, cara. Todo mundo entende que tem dentro de si, tem um espírito que clama por Deus, entende que há um mundo espiritual. E então eu não tenho nenhum... Não é nada de... Não sou contra nada, só que quando eu entendi que eu podia ter Deus na veia, ter acesso direto a Deus, não precisava ninguém no meio do caminho. Quando eu entendi quem era Jesus, sabe? Foi um momento que... É um momento raro que acontece, e acontece uma vez na vida, hein? De todo mundo, e que Deus oferece, Deus quer isto, que a gente tenha um conhecimento pleno de quem é Ele, e a maneira que Ele escolheu isso é através do seu Filho Jesus. E isso não é religião, isso não é doutrina, isso não é nada, é uma oportunidade que é dado para todos. Então, a maneira de chegar a isso é tu conhecendo a Bíblia Sagrada, a mesma que está lá num centro de Umbanda que eu ia, estava lá, a Bíblia estava lá, na mesa, lá no altar do padre, estava lá, na sessão espírita estava ali também, a Bíblia Sagrada. Só que em templos que eu andei, em ocultismo, lá estava a Bíblia. Só que a questão é o seguinte, uma coisa é ela como um livro, que às vezes serve como uma referência, às vezes até para dar credibilidade. Pô, se tem a Bíblia, o cara acha que... Mas o que é a grande viagem é tu mergulhar dentro desse livro. E esse mergulho só se dá também, cara, porque como é sagrada, se tu abre ela friamente, tentando no teu raciocínio natural, tu lê e não entende, as pessoas não entendem, muitas coisas não entendem. Tem alguns trechos que são clássicos assim, mas as pessoas não entendem. E inclusive a grande maioria despreza. Um livro que
tem milhares de anos, milhares e milhares de anos, que já passou por tantos desafios. Quantas pessoas morreram que foram mortas porque justamente defendiam e protegiam. E continua até hoje, para que esse livro pudesse chegar hoje na mesa de todo mundo, no celular, tá, em tudo quanto é lugar. Mas não são todos que se dedicam a entender o que está escrito ali. E isto, quando aconteceu para mim, cara, mudou completamente a minha vida. E aí eu comecei a descobrir um Jesus que eu não conhecia, e descobri que ele era um vivo, muito mais do que vivo e atuante, que tem interesse pessoal de ter uma comunhão contigo. Descobri também na Bíblia que eu não sabia. Para mim o Jesus ele estava sempre pregado numa cruz, lá num crucifixo que a gente tinha em casa. Mas descobri que a cruz está vazia, porque ele foi retirado da cruz. Verdade. Ele foi morto, né, por nós. Aquela cruz era para cada um de nós também, eu depois entendi isso. E ele foi sepultado, mas aí no terceiro dia ele ressuscitou. E ele, diante de centenas de pessoas, ele sobe aos céus. Um monte de testemunha. Sim. E diz, eu vou subir, que convém que eu faça assim, mas eu vou deixar aqui o Espírito Santo. Que o Espírito Santo também descobri que não é uma bandeira, não é... Ele não é um espírito, né? É uma pessoa. Ele é uma pessoa em espírito, mas é uma pessoa que tu pode conversar, que se manifesta, que te conforta, que te ajuda, que te ensina. E é ele, o Espírito Santo, que quando hoje tu abre a Bíblia e diz Espírito Santo, tu inspirou aí esse livro, através de todo esse tempo. Verdade. Me ensina o que está escrito aqui, porque eu não consigo entender. E aí tu faz aquele livro virar um DVD de Full HD. Sim. E tu enxerga toda aquela história e se revela coisas maravilhosas. Então, ou seja, quando eu passei a viver isso, minha vida mudou completamente, né? Porque hoje que a gente tem de mais precioso, Deus restaurou meu casamento. Olha só. Curou as nossas feridas, casei de novo com a mulher da minha vida. Quanto tempo vocês estavam separados? Nós estávamos divorciados há 8 anos. Divorciados. 8 anos de divórcio e o casamento voltou. Não, voltou não. Hoje nós vivemos a melhor parte do nosso casamento. Hoje nós vivemos como um casal assim, recém-casado. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Como duas crianças, como dois jovens, sabe? E hoje ajudamos muitos casais com dificuldade, cara, com lutas. Porque a família não é à toa, a família é um alvo para ser destruído, sabe? Infelizmente. Por várias questões espirituais, políticas, econômicas e várias coisas. Porque quando tu destrói uma família... Ideológicas. Tu abre uma porta para várias outras coisas, infelizmente, e tristes. Então, Deus mudou minha vida, cara. Deus é tudo para mim. Jesus tá hoje, eu bato um papo com ele como bato um papo contigo, e ele me responde como Espírito Santo tu fala comigo também. Capacita, dá direção. É uma coisa impressionante. É uma história que eu gosto muito, vale, quando houve aquele acidente do avião da TAM. Ali eu recém os meus primeiros passos com Deus. Foram entrevistar uma senhora lá de Guaíba que cancelou a passagem dela poucos dias antes da tragédia. Então eles entrevistaram vários vídeos, foram entrevistar a senhora, essa porque era uma curiosidade. E aí a repórter pergunta para ela, mas a senhora, que sorte que a senhora teve, né? A senhora cancelou a passagem, como é que foi isso? Ela disse, eu custei muito para que eu queria visitar, acho que era um parente, para São Paulo, para juntar o dinheiro, comprei a passagem. Mas aí, o senhor vê, mas sorte não, minha filha. Eu estava orando a Deus e Deus pediu que eu cancelasse. Não, desiste, tu não vai para São Paulo agora. Não vai, cancela essa viagem. E achei aquilo muito triste, porque eu queria ir. Mas aí eu vi a voz de Deus e cancelei a passagem. Aí a repórter disse para ela assim, sim, mas ela quer dizer então que Deus falou só com a senhora.
E os outros todos, ele deixou. Ele disse, não, minha filha, ele fala com todo mundo, mas poucos param para ouvir. Isso eu aprendi. Isto eu aprendi. As tragédias acontecem, as coisas acontecem, cara. Mas é coisas mais... ruins e boas. Tipo assim, um pai... Quando a gente ouve que é positivo, como aconteceu comigo agora em relação a esse podcast. Foi uma fala dele que eu percebi. Então, assim como o lado ruim... E às vezes as pessoas não entendem, nós estamos passando por esse desafio todo da enchente, né? Sim. E às vezes assim, o cara pega e... Fico tentando às vezes pessoas culpar A, B, C ou D, cara. Mas as coisas acontecem. Só que algumas coisas, algumas pessoas ainda, por milagre, são salvas. Quantas pessoas ainda, graças a Deus, foram salvas de tudo isto. E então o pai nunca quer que aconteça alguma coisa mal para o filho. O mesmo que um filho da gente diz, meu filho, não sai de noite, tá perigoso, tá chovendo. Aí tem um filho que escuta e tem um filho que não quer saber, pega o carro e sai e se acidenta. Não, o pai quer? Não, o pai não quer. O pai não quer. Diante dessas coisas... Mas não escutam. Ele também aproveita as oportunidades para nos tirar daqui. Sim. Ele não vai intervir. E até eu acho uma coisa, né, Mário? Um grande momento para a gente parar e refletir. Porque o que está acontecendo também está tudo escrito, né, Mário? Sim. Tudo escrito. Pegar a Bíblia parece um jornal de hoje, assim. Ali, é escrito. No final dos tempos, o amor esfriará, haverá rumores de guerra, haverá sinais no céu. Aqueles que estão no alto não desçam. Então os avisos. E a vontade que a gente tem por conhecer é de contar para todo mundo, se pudesse, sacudir as pessoas. Mas não é assim que Deus age. Deus respeita profundamente o entendimento de cada um. E o que Ele quer mesmo é se manifestar, ajudar como um pai carinhoso e amoroso. Mas tem que respeitar o tempo de cada família. Quanto tempo tem essa volta no casamento hoje? Agora, acho que a volta, eu perdi as contas, mas eu acho que se vão uns 15 da volta já. Olha aí. Que coisa maravilhosa. Mais ou menos isso. Que coisa espetacular. Que total agora são 33. Quando eu pergunto, 33, quantos anos tem de casado? 34 fez. 34, fora os descontos. Fora os descontos. É boa. Eu não quero invadir a parte da Lisiane, porque a semana que vem ela vai estar aqui. A Lise tem... Olha aí. Sabe que... Ela vai estar aqui no podcast próxima quinta-feira. Eu não vou. Quando nós voltamos, eu não queria. Nem ela queria mais. Nem eu, sim. Tanto que eu dizia para Deus, Deus, eu quero uma nova chance para mim fazer uma família de novo, dar uma nova mulher. Faz a tua vontade. Eu só dizia isso, mas faz a tua vontade. Eu quero a tua vontade para mim. Chega. Eu já fiz muita burrada pelos meus braços, agora eu quero do teu jeito. Aí Deus pegou a minha mulher e transformou ela. Sim. Hoje a Lise é uma nova mulher. Minha mulher hoje tem uma vida dedicada a ajudar as pessoas. Sim. Cara. Ajudar o movimento que ela faz. E de uma maneira que ela quase não aparece. Ela faz tudo para ela não aparecer. Mas para que as mulheres sejam edificadas, para que... Agora aconteceu um exemplo prático aí. Elas se reuniram quando começou o processo da enchente, vendo o quadro todo, como todo mundo correu de um jeito ou de outro, cada um ajudou de um jeito, mas elas, aquele grupo de mulheres, essas mulheres são preciosas aos olhos de Deus, elas têm esse grupo das preciosas, e elas, pessoal, nós temos que fazer comida para essa gente. E aí uma dessas irmãs ali disse, então vamos falar com uma fulana lá do restaurante do bem, e se reuniram lá para fazer umas viendas. Exatamente. 40 viendas. 40. Porque o grupo delas também... A Moa deu esse testemunho, contou. Ela cantou. Né? Pois é. Domingo agora. Sim, lá, né? Aí, porque assim, o grupo delas, todo dia que tem, toda hora ajudando alguém. Fralda para uma criança, leite para lá. Então nunca tem dinheiro.
E aí de novo, de fazer, mas só vamos fazer comida, mas não temos dinheiro. Ah, mas vamos juntar um pouco aqui, fizeram ali, fizeram 40 viendas. E se tu ouvia, é interessante ouvir a Jéssica, porque a Jéssica é a tesoureira, que tá na tesoureira que nunca tem dinheiro, mas ela que cuida do dinheiro. Então, porque elas têm que fazem uns cafés, uns encontros com as mulheres, então tem que comprar as coisas, tem que gastar lá, então, sempre sem dinheiro. Aí foram fazer essas 40 marmitas. No outro dia apareceu uma pessoa, não, mas o que vocês estão fazendo, eu quero ajudar. Onde é que eu posso ajudar? Eu vou dar um dinheiro para comprar as comidas. E deu dinheiro. Ali elas fizeram, então, não sei, 200 ou 300 marmitas. Aí o outro ficou sabendo, eu quero colaborar também. Eu sei que essa história levou, eu acho que quase 30 dias. No final eram 4.500, quase 5.000 marmitas. Quase 5.000 marmitas diárias. Todo dia entrava dinheiro e todo dia zerava, Mário. A Jéssica, conversamos agora com ela e o Edler, ela diz todo dia de manhã, eu dizia, Senhor, como é que a gente vai fazer hoje para comprar comida? E o dinheiro chegava, alimentos chegavam. Um dia elas contaram para o pessoal, nós temos lá, chegaram bastante verduras, que nos mandaram verduras, mas e não temos nada de proteína. Então, elas vão contar melhor essa história, mas aí ela diz, mas não tem proteína. Então vamos fazer só feijão, arroz e ovo, que é o que nós temos. Aí ligou uma pessoa, olha, vocês estão fazendo vianda, né? Fiquei sabendo, eu tenho aqui uma tonelada de frango, não sei para onde mandar. Aí... Então, cara, é todos os dias vendo o milagre de Deus. Todos os dias. Quando tu te move... Só frango, 150 quilos por dia. Então, assim, quando tu te move em direção... uma central de... Lá em casa a gente começou a cozinhar ovos. Sim. Mas tem outro casal que cozinhava 1.000 ovos por dia. A gente cozinhava 700. Mas imagina. E assim foi, um exército todo se mobilizou. Então essas são as coisas que quando tu olha com teus olhos naturais, tu teria condições de fazer pelo teu braço? Não. A gente não enxerga como. Então, alguns até eu acho que conseguiram, nem sei como também. Mas eu vejo em tudo a mão de Deus nisso, sabe? Eu também. E eu tenho uma teoria comigo. Eu tenho uma teoria comigo da diferença do cara que anda com Deus e o cara que não anda com Deus. Uma pessoa que anda com Deus é assim, o cara, por exemplo, tem um quadro, ele tem que ir de carro, vai fechar o banco, ele tem que pagar uma conta, é o último dia, ele está com dinheiro e está no centro movimentado, ele diz, Deus, me ajuda um lugarzinho na frente lá para mim não me atrasar, que eu tenho que pagar essa conta, é o último dia, e ele dobra a esquina, quando dobra bem na frente do banco, tem um lugarzinho reservado, ele estaciona e diz, Deus, muito obrigado, e entra no banco e paga a conta. E o cara que não conhece a Deus, o que não anda com Deus, não tem intimidade com ele está no mesmo quadro, e diz, Deus, me arruma um lugarzinho na frente do banco, senão não vai dar tempo, me ajuda, e ele dobra a esquina, quando encontra o lugar, Deus, não precisa mais que eu já arrumei, deixa que eu me viro. É boa. Então é isso, Deus está toda hora, cara, estendendo a mão dele aí. Alguns conseguem desfrutar mais disso e viver isso, né? Mas ele continua com o amor dele, a misericórdia dele. E atualmente a vida de vocês está direcionada para ele. Não, a nossa vida, isso é uma coisa legal, que no primeiro momento a gente tem umas quantas fases assim de andar com Deus. A primeira é se tornar um chato, né? A primeira coisa, quando tu conhece a Deus, tu se torna um chato. Então, muitas pessoas talvez já tenham sido vítimas de um crente chato. Não tem dúvida. Porque quando tu descobre, quando cai a venda dos teus olhos e tu entende que o que preenche um vazio no nosso coração não é nenhuma religião, mas é o lugar de Jesus ali. Quando tu entende isto e que o mundo todo se transforma, as coisas mudam no sentido, uma felicidade invade o teu coração, milagres começam a acontecer, e tu começa a ver isso, tu fica uma vontade de contar para todo mundo que tu ama. E às vezes
normalmente tu te torna inconveniente, assim, porque tu fica naquela ânsia. Então essa primeira fase do chato, que a gente já passou, hoje a gente é só meio chato. Mas aí depois, então, tu vai amadurecendo, né? E então Deus vai entrando naturalmente no teu dia a dia. Naturalmente, a gente vai caminhando no dia a dia, nas suas coisas, e ali vem a pessoa, diz, vai encontrar num lugar. Aconteceu agora de uma estava contando, né, de um amigo que estava numa situação difícil, não sabia, passei na frente da loja dele, senti no coração de ir ali visitar ele, e ele estava numa sala escura. Eu disse: o que está acontecendo, cara? Ué, tá no escuro aí. Ele estava muito abatido, eu vi que estava abatido. Como eu tenho hoje, graças a Deus, a palavra, as coisas que estão escritas naquele livro sagrado estão todas no meu coração, eu sei. E aí eu disse algumas coisas que estavam ali escritas na Bíblia para ele, do amor de Deus pela vida dele. Disse: cara, posso orar por ti? E fiz uma oração pedindo que Deus tomasse a vida dele e que toda tristeza fosse embora, todo espírito de tristeza fosse embora, em nome de Jesus, porque ele acaba nos usando para isso. E virei as costas e passo um tempo, fiquei sabendo que esse amigo aquele dia ia se suicidar. Então ele ligou para me agradecer, porque naturalmente fiquei sabendo depois também, né? Então assim, Deus vai te usando no dia a dia, e tem sido todos os dias. Todos os dias, de um jeito ou de outro. Muito bem. Então é isso. É evidente. Pois então está na hora de a gente ouvir alguma coisa relacionada com isso. Pois, Mário. Deve ter um guardado aí. Não, eu na verdade, eu tô com esse violão, tá desafinado. Esse violão desafinou. Tá desafinado. Eu preciso de um tempinho para afinar ele. Então, eu, em vez de cantar para não cantar com o violão desafinado... Entendi. Porque o nosso público não merece isso, né? O teu público não merece isso. Mas muitas coisas eu escrevi, porque quando eu tive esse meu encontro com Deus de verdade, sabe? Que foi quando eu voltei do Rio que aconteceu isto. Tu vê, né? Eu era tão ingrato, porque aí, quando Deus fez isso, que mudou a minha história, me levou para lá, conheci um monte de gente, morei em um outro estado, estava bem de tudo, esquecendo, as coisas tristes ficaram para trás. E ali eu me renovei. Ali é um momento que eu já devia ter dito: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ajudou. Mas era tão ruim, Mário, que eu cheguei lá, que nem o cara que, bom, Deus não precisa, porque aqui deixa que eu me viro, entendeu? Então, mas aí quando eu voltei, eu tive a oportunidade de ter um encontro muito verdadeiro com Deus. Muito, muito, porque isso só acontece quando a gente permite. Claro. Deus não vai invadir o coração de ninguém, cara. Esse é do caráter dele. Claro. Então, aí quando eu tive essa experiência com ele, eu tinha muita vontade de cantar os louvores que eu ouvia, mas eu não sabia que tinha rádio gospel cristã, eu não sabia nem de artista, nada disso eu sabia. Só que eu tinha vontade de cantar para Deus, cantar o que minha alma pedia, sabe? E assim foi então que eu comecei a compor. Tem muita coisa ali. Né? Tem. Eu vou ficar nesse débito contigo aí, uma hora eu pago essa conta. Não tem problema. Mas é assim que surgiu. Ontem, na célula, a gente, na oração ali, a gente olhou, leu, e depois refletimos, né? O Salmo 90. Sim. E tem uma relação muito forte com o que está acontecendo hoje, né? Então eu quero encerrar essa nossa fala, em primeiro lugar, te dizendo que eu já tenho um motivo para te convidar a voltar. Vai ter uma segunda. Não, mas é um prazer. Vai ter um episódio novo numa outra área lá que tu vai voltar.
E tu vê que no final, sabe, Mário, hoje, coisas que parecem até mesmo antagônicas, elas continuam vivas no meu coração e cada vez fazendo mais sentido, que é a questão do campo, da arte, do campo, da cultura, sabe? E das coisas da cidade, das coisas de Deus e de uma maneira tão natural tenho vivido essas coisas todas, podendo falar do amor de Deus, cuidar das coisas do campo, dedicar um tempo para a arte, a família, aos amigos. Eu conheço, todo mundo conhece pessoas que fazem muitas coisas. Sim, eu gosto disso. E tu é um homem que faz muitas coisas. Só que das minhas relações, eu vou dizer assim, que tu é um homem que faz muitas coisas, mas o diferente que eu já vi, tudo que tu faz é muito bem feito. Parece que tu está fazendo só aquilo. E aí aparece uma outra coisa. Parece isso. É incrível. Esses e dias... hoje, quando coloquei o anúncio assim, no meu celular em particular, muitas pessoas assim, me mandaram mensagem, né, que deve estar ouvindo, né, pelo Face, né, e YouTube agora. Então, é incrível, né? Assim como tu já tinha amigos antes, né, de conhecer Jesus, e agora essa sensibilidade se multiplicou. Então, hoje em dia, a gente não fala em multiplicação, as pessoas compartilham. Sim, sim, sim. É demais. E a amizade, a família da fé também é uma família muito especial, né? Muito, 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 tenho muito carinho. É verdade. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela nossa aproximação, né? Quero encerrar com pelo menos o primeiro versículo do Salmo 90, quando o Salmo 90 foi uma oração feita por Moisés, né? E ele pede ali a Deus, e ele vai dizer ali no Salmo 90, Senhor, tu és o refúgio da geração a geração. Então isso está acontecendo com as nossas famílias. Amém. Graças a Deus. E eu tenho um projeto, se Deus quiser, Mário, esse ano ainda, mais pro final do ano. Tem um compromisso que eu estou agora focado até o final da primavera, claro. Mas depois, até o mês de outubro, mas depois disso eu pretendo, se Deus quiser me ajudar, for ali o momento certo, é de gravar essas músicas, e daqui a pouco a gente grava, e aí podemos vir aí sim, preparado, poder mostrar um pouco assim, para que fique bonito também. Eu gosto dessas coisas bem feitas, eu me incomodo comigo mesmo, verdade. Me cobro. Eu sei. Eu quero te agradecer muito. Né? Não tem que agradecer. Eu já falei, glórias a Deus por isso tudo que está acontecendo agora. Não tem que agradecer, é um prazer para mim muito grande estar aqui, tanto de falar das coisas da cidade, de ver esse trabalho todo está acontecendo, como eu falei, da equipe, de todo o trabalho que está sendo feito aqui, muito legal, e também de poder compartilhar um pouco das coisas de Deus, que a gente tem tanta alegria de fazer isto, porque quase sempre alguns amigos que acabam conhecendo Jesus através da vida da gente, passam um tempo e dizem, pô, Zonalé, por que você não foi mais incisivo comigo? Por que eu não estou desfrutando isso? Como contigo mesmo, cara. Então é isso aí. Deus é bom. Obrigado por tudo, Mário. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Vamos em frente.